o quanto atividades prazerosas são importantes para diminuir a ansiedade. Né? Sim. A gente falou de você aprender a desligar essa questão do alarme, a gente falou da respiração diafragmática, a gente falou do gerenciamento dos pensamentos, a gente falou de lidar com as emoções, de usar a inteligência emocional, mas a gente precisa falar de atividades prazerosas. Até porque muitas vezes eu já ouvi alguns artistas falando que a pintura era uma atividade prazerosa e começou a ficar desprazerosa pela pressão e por De virar um aquilo trabalho, né? que virou um trabalho do tipo, não é prazeroso, É. né? Não sei se você já ouviu isso. Ah, muito, muito. Especialmente quando sai daquele caminho de hobby e começa a se transformar em trabalho. Mas tem que. Aí, nesse caso especificamente, né, a gente tem que aprender a lidar com as emoções e distinguir uma coisa da outra de que a arte que eu. No meu caso, tá? A arte que eu faço para trabalho não sou eu. Essa arte que eu faço para trabalho é meu trabalho. Diferente. A arte que eu faço pra mim, essa pode ter um pedacinho do Marco, os meus gostos, e é uma coisa diferente. É muito difícil de distinguir isso, mas quando você começa a ficar mais experiente, de produzir bastante coisa, você consegue ter essa diferença, assim, sabe? Trabalho é trabalho e a sua arte pessoal pode ser você, pode ser um reflexo do que você gosta, né? E é interessante, quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu começo a ter autoconsciência, quando eu começo a trabalhar a minha autopercepção, eu começo a identificar isso. Então, olha quanto é importante a gente olhar para a gente, mano. Olhar para poder ter essa coisa que você falou, olha, eu sei, isso daqui é o meu trabalho, e isso não significa que seja um marco. É uma parte dele, mas eu consigo diferenciar, eu consigo me distanciar, acho que a palavra é essa. Distanciar. Eu me distancio, eu olho para aquilo e eu consigo não deixar as emoções tomarem conta de mim quando eu faço distanciamento, né? Imagina eu atendo um monte de gente, se eu não conseguir fazer esse distanciamento e ir para casa com todas as pessoas, com todas essas questões, não, eu me distancio, mas eu me aproximo e me distancio quando é necessário, não é isso que você falou que você faz? É, tento, né? Quando na verdade, eu parei de dar aula porque eu não conseguia me desassociar desses problemas dos alunos. Eu me conectava excessivamente e isso gerava um desgaste muito grande. Mas eu acredito que desde então que eu parei, eu peguei bastante experiência, já consigo ter uma certa desconexão nesse sentido de, claro, me importar bastante com as pessoas que estão próximas de mim aqui assistindo a live para tentar ajudar elas. Mas eu não trago isso pra minha casa, digamos assim. Eu fico aqui um pouco e quando eu saio. Mas isso, na minha visão de tanto tempo vendo os artistas, eu só consigo perceber essa mudança e evolução com a experiência. Eu não vejo outra forma de clicar assim, ah, beleza, agora desassociei. É muito de pessoa que já produziu bastante, ela já tá trabalhando um tempinho com isso, ela começa a desconectar aos poucos, sabe? É difícil, no começo é muito difícil de você já começar com essa consciência tão grande. Mas é o que você falou, é treino, né? É, Para treino. respirar pelo diafragma eu treino, para fazer isso eu treino, para desenhar melhor eu treino, né? Então isso tem um tempo. Você falou da socialização e o que a gente pontuou agora, atividades prazerosas. Isso. Né? Então eu falei outro dia para uma artista, eu disse, olha, você está esgotada, você precisa descansar, você precisa de um tempo para recarregar suas baterias, porque se você talvez insistir agora, você entra num burnout e aí fica muito complicado para você depois entrar em contato com aquela situação que ficou aversiva para você, porque ela ficou aversiva. Você Compreendo. ficou esgotado. Então, a gente precisa muitas vezes falar: vamos pôr um limite agora? Estratégico, né? Estratégico, porque essa coisa de multitarefas e essa coisa de você ficar fazendo, a gente não sabe onde é o limite, né? Então, é interessante, né, que a vida como o cheque especial tem um limite. A hora que você passa do limite, você só paga juros e correção monetária.
Tem uma hora que espana, né? Não adianta você ficar forçando ali uma chavinha no parafuso, uma hora espana. Mas eu, Tem que dar um mas eu passinho para preciso trás. perceber isso, É, né? E como eu percebo isso? Autoobservação, autoanálise, respeito, gentileza, né? Autogentileza, porque às vezes eu percebo que eu estou cansado e aí eu vou lá e tentando ir mais, sim. né? Então eu preciso saber qual é esse momento, né? De agora eu vou, sei lá, vou fechar aqui, eu estou numa pintura X, mas eu quero desenhar. Eu estou fazendo tal coisa, mas eu vou fazer isso, né? Então a minha mente ela precisa desconectar algumas vezes para poder conectar de novo. É, sim. E até sobre burnout, o que eu já ouvi de psiquiatra e tal, é que também não é do dia pra noite, né, Silvia? Não adianta. Não são apenas umas férias de 15 dias que você vai tirar do trabalho que vai resolver uma questão de burnout, né? É uma questão que é muito mais profunda e que precisa de uma atenção bem específica e um acompanhamento profissional mesmo. Não E, adianta. e aí a gente entra numa coisa que a gente não falou, Marco, que assim, existem casos em que a ansiedade ela está patológica, ela começa a te prejudicar. A ansiedade normal tem a ansiedade que começa a te prejudicar, que você vai para terapia, que você vai para o exercício físico, que você vai para alimentação, que você vai para meditação, que você vai para alguma coisa e você consegue lidar com ela. E existe a ansiedade, né? Existe a ansiedade que ela está crônica e que muitas vezes você precisa de um excelente psiquiatra que vai te ajudar com medicação. E eu acho que é importante a gente falar dessa questão da medicação no sentido de que muitas vezes ela é necessária. Sim. E isso é uma coisa que ou o profissional vai decidir, ou o psicólogo vai falar, olha, você precisa de um encaminhamento para o psiquiatra, ou você vai no psiquiatra e vê essa questão da terapia com o psiquiatra, por quê? Porque muitas vezes a pessoa está com tantos sintomas que mesmo que você peça para ela tentar fazer alguma atividade, ela não consegue, porque É, ela não consegue fazer a ativação já total. passou, né? Ela já Já, passou. já Ela passou. precisa de um remédio para dormir Exato. melhor, ela precisa de um remédio para ter ânimo, porque ela já passou de um estado que pode ser do ansioso mais para o depressivo, Sim. ela já não consegue encontrar mais alegria nas coisas que ela conseguia anteriormente. Você pede para ela fazer uma coisa, ela não consegue. Uhum. Então, cada caso é um caso. Então, falando dessa questão da ansiedade, a gente fala também de você analisar o caso com um bom profissional. E é muito importante, né? Porque não é só, olha, respira que vai passar. Às vezes não, às vezes você está num ponto de que muitas vezes você vai tentar fazer algo e não vai conseguir, aí que você vai se sentir extremamente fracassado. E é uma questão completamente fisiológica, não tem a ver com vontade, né? É totalmente fisiológico e eu já vi, Silvia, muitos casos próximos de mim, de pessoas que tinham muita dificuldade em todos esses âmbitos de ansiedade, de depressão. E, cara, a virada na vida que a pessoa tem simplesmente porque ela foi medicada corretamente é maravilhoso de ver. É maravilhoso. Então, eu sei que tem muita gente com preconceito e tal, mas eu definitivamente recomendo procurar gente, procura um profissional bom, que tenha boas indicações, sabe, para você ter um acompanhamento, porque muda muito a vida. A qualidade de vida vira outra coisa, sabe? Não só a sua qualidade de vida, mas de todo Da mundo que tá ao seu família, redor. É, de quem está exato. ao redor. Então, lembra que a gente começou falando da live, da amígdala dentro do cérebro, É, falou do sistema límbico, a gente falou do córtex pré-frontal, a gente falou do cérebro, da mente. sim, Então, quando eu estou nesse estado, muitas vezes eu preciso de uma substância química que vá me isso. ajudar a diminuir os meus sintomas, a desacelerar a minha mente, a dormir. Às vezes a pessoa não consegue dormir, não é porque ela deitou e ela foi para a cama que ela pode falar que ela dormiu, que ela teve um sono relaxante. Hum, Muitas vezes ela acordou como se ela tivesse sido cansado. atropelada por um caminhão.
É verdade. É verdade. Muito, não, é muito bom esse papo, porque, gente, é muito importante ter esse alerta, sabe? E até se você tá na dúvida, pô, procura um profissional, às vezes o profissional vai te falar que não, você tá bem, né? Não precisa, não é tipo, fui no profissional, você vai ter que tomar remédio, né? Não é, tipo, Não é não é porque isso. você vai num profissional e vai ser medicado que você vai perder essa questão toda. Olha, você é medicada, fulano toma medicamento há não sei quantos anos. Eu acho que a gente, às vezes, tem muitas crenças, muitas ideias, né? E a gente leva aquilo como verdade. Cada caso é um caso. É, Existem indicações modernas, existem uma série de coisas que podem te ajudar. Você ir no psiquiatra não significa que você vai tomar um medicamento para ficar que você não vai conseguir fazer as coisas da sua vida. Então, eu acho que assim, cada caso é um caso, só que se você passou da ansiedade normal para a ansiedade que está atrapalhando a sua vida, que uhum. está fazendo com que as suas relações sociais, com que as suas relações afetivas passem por um processo desgastante, por que não procurar um profissional? Até para você observar essa coisa da sua atenção, se você tem déficit de atenção, hiperatividade, se você está deprimido, se você tem histórico de depressão na família. Se a gente de repente começa a perceber que está com dor no estômago, a gente vai no gastro, não No vai? gastro, exatamente. Se a gente percebe que está com dor, uma dor terrível no pé, a gente não vai no ortopedista? É, Por então, que a gente não vai exatamente. no psicólogo e no psiquiatra para olhar para a nossa mente e falar, nossa, o que eu preciso fazer para reorganizar minha cabeça para Sim. poder pensar melhor e ter qualidade de vida?